Oi, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver uma questão mais complexa utilizando laços. Eu mostrei nos vídeos anteriores como usar o basicão de laços, né? Como usar as construções mais simples de laços. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como usar laços de maneira um pouco mais complexa, tá? Então a ideia é que nós vamos resolver essa questão aqui que aparece para vocês aí, né? O perfil dos alunos, tá? E que a questão diz o seguinte: o professor Garibaldi, da turma de Metafísica, quer conhecer o perfil de seus alunos. Para isso, você vai auxiliá-lo escrevendo um programa. O professor lerá dados dos alunos até que uma nota inferior a zero seja lida. Então, a nota é negativa, né? Beleza. Então, assuma que a média de aprovação é igual a 70 e que o curso pode ser filosofia ou sociologia. Desconsidere outros cursos, ou seja, você não precisa se preocupar com esse caso, tá? Você só precisa se preocupar se o curso vai ser filosofia ou se o curso vai ser sociologia, indicados pelas letras F e S. Legal. Caso tenham dois alunos ou mais com a mesma idade, apenas será considerado que foi lido da primeira vez. Ok, isso aqui vai ter uma importância na hora de calcular um dos parâmetros de saída, mas não deve ser problema, certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos receber do usuário? Uma média que vai ser inteira, certo? Já que a gente está dizendo aqui que a média de aprovação é 70, então eu imagino que essa média vai ser um valor inteiro, tá? O nome do aluno, a idade do aluno e qual é o curso F ou S de filosofia ou sociologia, caso ele qual deles ele escolheu. Então veja, sim, outra nota importante é que média deve ser maior ou igual a zero. É muito comum os alunos cometerem erros porque não leem direito a questão, né? Ou leem e esquecem dos parâmetros. Então, é muito importante que, à medida que o programa vai sendo construído, você vai alternando entre ler a questão e fazer um pedaço de código. Lê mais um pouco, faz mais um pedaço de código. E assim você vai construindo a solução para o teu problema. Não tente fazer tudo de uma vez, baseado na sua memória do que é que você lembra da questão. Não. É muito mais interessante de você alternar entre os programas, né, a descrição do problema e a tua IDE que você usa para fazer teus programas, tá? Então vamos lá. O que é que nós vamos precisar imprimir na saída? A quantidade de alunos de filosofia que foram aprovados. Legal, então veja, quando eu digo quantidade, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou acumular em uma variável quantos alunos de filosofia, ou seja, cada vez que eu identifico um aluno de filosofia, eu vou acrescentar um em uma variável, certo? Essa de cara é a estratégia que eu vou. Então é legal você ler a descrição do problema assim. Quando você encontra uma coisa que você sabe que vai se refletir em linhas de código, você já tem que pensar na estratégia que você vai usar para resolver aquele problema, tá? Então, para resolver a quantidade de alunos de filosofia aprovados, eu vou ter que ir acumulando à medida que eu vou recebendo alunos de filosofia. Legal. Então, em algum momento, eu vou ter que fazer uma condição, né? Se o aluno é de filosofia, acrescente um na variável de quantidade de alunos de filosofia aprovados, ou coisa do tipo. Então, eu vou produzir o código, vocês vão ver direitinho, mas a ideia é que eu vou lendo e já vou pensando nas coisas que eu vou fazer, tá? É assim que eu programo. Então, nome do aluno mais jovem, certo? Então eu vou ter que. Isso aqui vai dar um pouco de trabalho para fazer, porque eu preciso identificar quem é um aluno mais jovem, guardá-lo, enfim. Tem uma série de coisas aqui para a gente ver como é que faz, tá? Quantidade de alunos aprovados, legal, é a mesma estratégia daqui. Toda vez que eu tenho um aluno aprovado, eu vou acrescentar aí uma variável. E a quantidade de alunos maiores de idade, veja, esse aqui é um pouco mais complicado. Quantidade de alunos que são maiores de idade do curso de Sociologia, mas que não foram aprovados por média. Então aqui eu vou precisar fazer alguma coisa um pouco diferente, tá? Então vamos ver aqui os exemplos de entrada. Então eu tenho aqui 0, 0 foi a média, o nome da pessoa é Maria, ela tem 23 anos e é do curso de Sociologia. Legal. Então, próximo aluno, próxima média é 18, o nome do aluno é Francisco, ele tem 12 anos, não sei porque o cara de 12 anos está fazendo sociologia, mas enfim. Então, tem 12 anos e fazendo o curso de sociologia. Então, eu tenho aqui dois alunos, tá? Dois alunos. E aqui menos um é para identificar a saída do programa. Então, quantidade de alunos aprovados em filosofia. Não tem nenhum porque os dois alunos são de sociologia, então aqui está tranquilo. O nome da pessoa mais jovem.
né, do aluno mais jovem. Francisco, obviamente, que ele tem 12 anos. Quantidade de aprovados. Zero, porque a média de um deles foi zero e a média do outro foi 18. Então a média é 70, então não faz sentido ter ninguém aprovado. Quantidade de pessoas maiores de idade não aprovadas em sociologia. Aqui, vamos ver se bateu. Bom, o único maior de idade aqui que tem é Maria, porque Francisco tem 12 anos. Então, Maria tem 23, ela é a única maior de idade, e a média dela foi zero. Então, ela não foi aprovada em Sociologia, que é o curso dela que está aqui. Tá? Então, beleza, a saída aqui parece estar correta, né? Então, se eu digitar direto menos um, eu não vou ter nada aqui de quem foi aprovado, de nada, então vai ser tudo zero, tá? E aqui a entrada, considerando também outros dois alunos, mas aqui você tem uma pessoa de filosofia. Então, veja, gaste um tempo, quando você for resolver um problema, gaste um tempo analisando entradas e saídas, entendendo o que é se a descrição, primeiro, se a descrição realmente bate com o que está saindo aqui nessa descrição da saída, né? E aí você já pode começar a fazer o teu programa, tá? Então eu vou lá, então, no PyCharm que eu estou usando, certo? E eu vou começar a fazer, vou fechar esse programa aqui, abrir um novo, e eu vou dizer aqui perfil do aluno. Legal. Primeira coisa é que eu tenho que, o programa me diz lá que eu tenho que receber dados, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar quais são as variáveis que eu vou utilizar para receber esses meus dados. Então vamos lá alternar, né? Então eu preciso da média, então eu vou chamar aqui de média, que vai ser, já defini que ia ser um inteiro, então input. Eu vou receber o nome da pessoa, vai ser um input só, porque o nome eu não preciso de converter explicitamente, porque o que vem do input já é um string, né? Eu vou receber aqui o que mais? Idade e curso. Idade e curso. Então, idade recebe int input. E curso vai receber simplesmente um input. Legal. É importante que aqui que o recebimento dos dados estejam na mesma ordem de recebimento dos dados lá, de como os dados aparecem lá na descrição, tá? Porque se você troca alguma coisa, isso vai te dar um erro que você dificilmente vai descobrir o que é que está acontecendo. Então, esse erro é muito chato de descobrir às vezes, tá? Então, esteja certo de que você está recebendo os dados na mesma ordem em que os dados estão sendo fornecidos para o seu programa nos casos de teste, né? Beleza. Então, uma vez recebidos os dados, bom, eu preciso. Até quando eu preciso receber esses dados? Eu preciso receber quantos dados de alunos? 3 alunos, 10 alunos, 5 alunos, 20 alunos? N alunos informados pelo usuário? É assim que funciona? Não. Se você não consegue dizer quantos dados, quantas vezes você vai rodar determinado trecho de código, nem que seja simplesmente esse trecho de recebimento de dados dos alunos, então, tipicamente, isso é um laço while e não um laço for. Né? Então, se você lê a descrição aqui, você se o laço, se a descrição disser, você vai receber 10 alunos, você vai receber 20 alunos, 30 alunos, 40, ou você vai receber X alunos com X informado pelo usuário, então isso tipicamente vai ser um laço for. Não é o nosso caso aqui. A descrição diz que o programa lerá dados dos alunos até que uma nota inferior a zero seja lida. Ou seja, eu vou ler várias coisas, quando eu ler uma nota inferior a zero, uma média, na verdade, inferior a zero, a descrição está meio ruim aqui, né? Eu vou sair do meu programa, tá? Então, e aí se eu for aqui nos casos de teste, veja que no momento em que eu coloco menos um, eu já tenho que sair. Eu não vou receber nem os outros dados, tá? Então isso já tem que estar legalzinho lá no meu programa, certo? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tem várias formas de fazer, certo? Pessoas diferentes fazem de todo tipo de jeito diferente. Como em Python não existe um laço do tipo repeat ou do while, que é um tipo de laço que roda pelo menos uma vez, eu só tenho while, né? Então eu vou ter que escrever aqui, ó, while, e aqui eu tenho que escrever uma condição qualquer,
né? Qual condição será essa? Que eu já vou colocar para dentro, para ficar bonitinho e para poder ficar tudo dentro do while, né? Qual condição será essa? Ora, eu poderia fazer assim, por exemplo, while média maior ou igual a zero. Você faz isso aqui. Faz sentido isso? Faz, porque enquanto for positivo ou zero, né? Se for negativo, eu caio fora do while. Só que aqui eu acabo de gerar um problema, né? Porque se eu faço isso aqui, o que é que acontece? Eu vou ter que fazer uma de duas coisas. Ou forçar minha entrada no laço, fazendo, por exemplo, média igual a 1, ou média igual a zero, sei lá, um valor que force minha entrada no laço, para eu poder rodar esse laço aqui pelo menos uma vez, né? Ou então eu posso fazer, por exemplo, um input aqui fora, e aí eu teria que fazer o input não só da média, mas de todos os dados. É, não sei. Eu acho que outras pessoas podem ter uma opinião diferente da minha, mas eu acho que colocar essa condição aqui, forçar a entrada no laço com essas coisas esquisitas, você colocando um dado que não faz o menor sentido para o teu conjunto de dados só para ele entrar no laço a primeira vez, eu acho um pouco estranho, tá? Então, como é que eu tipicamente resolvo esse problema? Eu digo aqui, ó, while true, eu tiro a condição de saída do laço dessa posição aqui. Então eu vou entrar no laço a primeira vez sempre, tá? E eu movo a condição de saída do laço para outro lugar com um if, usando a construção if e a construção break, que tipicamente os programadores mais old school, né? Eu me incluo nessa turma aí. O pessoal franze a testa para esse negócio de usar break em laço, tá? Porque há quem diga que isso torna o laço mais confuso. Eu, particularmente, depois que aprendi a programar em Python, vejo que isso não é uma construção tão bizarra assim. Então, eu tenho usado isso com frequência. A verdade é, escolha um jeito de fazer e se acostume com ele e faça isso para o resto da sua vida, tá? Em Python, né? Em outros linguagens de programação você tem outras construções que vão te ajudar. Então vamos lá. Então média int input e aí depois de receber a média eu vou dizer, ó, se a média é menor do que zero, será negativa, break, ou seja, saia do laço, né? Saia do laço. Caso contrário, ou seja, se eu não usei esse break aqui, e aí eu não preciso nem colocar o else, certo? Porque se eu entrar nessa condição, eu caio fora do laço. Se eu não entrar nessa condição, eu posso continuar meu programa, então eu não preciso do else. Tá? Então eu vou colocar, eu vou continuar aqui sem fazer isso. Então, vamos continuar, né? Nome input, idade int input, curso int input, beleza. E agora eu preciso definir as variáveis de acumulação. O que é que eu vou guardar para poder imprimir no final, né? Então, o que é que eu vou guardar? Eu vou guardar a quantidade de alunos de filosofia aprovados, né? Quantidade de alunos de filosofia aprovados. Então, eu vou criar uma variável aqui para isso. Filosofia aprovados. Recebe zero, né? Beleza. O que mais? Eu vou guardar também o nome do aluno mais jovem. Então, nome mais jovem. Eu vou guardar também quantidade de alunos aprovados. Alunos aprovados. E, por fim, quantidade de alunos maiores de idade de sociologia que não foram aprovados. Então, alunos de sociologia maiores não aprovados. Então, no início dos tempos, isso aqui é tudo igual a zero, né? Isso aqui é tudo igual a zero. Então, veja, pode ser que o nome dessas variáveis não, assim, eu me perca num segundo momento. Então, eu vou colocar aqui um comentário para dizer o que essa variável significa, tá? Então, eu posso fazer assim, por exemplo, para ficar mais bonito. Quantidade de alunos de filosofia aprovados.
Aqui vai ser nome do aluno mais jovem. Aqui vai ser quantidade de alunos aprovados. E aqui vai ser, nem me lembro mais, quantidade de alunos maiores de idade de sociologia não aprovados por média. Pronto. Então, vou colocar aqui. Opa. Copiou, só um minutinho. Copiar, colar. Legal. Beleza, feito isso, agora eu posso proceder com o meu programa, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Quantidade de alunos de filosofia aprovados. Então, primeiro eu preciso identificar se o aluno foi aprovado ou não, né? Se o aluno foi aprovado ou não, para eu poder calcular isso aqui, certo? Então, como é que eu identifico se o aluno foi aprovado? Eu faço uma consulta pela média. Então, if média maior ou igual a 70, o que é que eu faço? Eu digo que, por exemplo, e aí esse meu if aqui vai servir também para ver a quantidade de alunos aprovados totais, né? Não só de filosofia. Então eu vou fazer logo isso aqui, ó. Vou dizer que alunos aprovados vai ser mais igual a 1. Isso é a mesma coisa de alunos aprovados recebe alunos aprovados mais 1, tá? Para quem não entende muito bem essa construção aqui, certo? Legal. Já identifiquei aqui que como armazenar toda vez que eu receber um aluno e ele for aprovado, né? Bom, e agora eu preciso saber o aluno de filosofia, se foi a quantidade de alunos de filosofia que foi aprovado. Então eu simplesmente faço aqui, ó, if curso igual a filosofia. O que é que eu faço? Eu digo que filo aprove mais igual a 1. Legal. Então, com esse if aqui, eu sei que o aluno foi aprovado, legal, então eu posso fazer aqui. Com esse outro if, eu sei que o aluno foi aprovado porque esse if está dentro desse, então ele só vai chegar aqui se o aluno foi aprovado, né? Posso até colocar um comentário aqui, ó. Aluno aprovado, né? Para eu lembrar para que serve esse if aqui. Então, como esse if está subordinado a esse, né? Ele só vai chegar nesse if se ele entrar nesse. Então, eu sei que o aluno aqui está aprovado. Legal. Então, eu posso dizer que esse aluno vai compor a quantidade de alunos de filosofia que foram aprovados. Muito bom. E aí, agora, eu vou verificar. Beleza, isso aqui eu já matei, né? Quantidade de alunos aprovados e quantidade de alunos de filosofia quantidade de filosofia aprovados. Então eu quero saber agora o nome do aluno mais jovem. Ora, para eu saber o nome do aluno mais jovem, eu tenho que guardar não só o nome dele, mas eu tenho que guardar a idade também do mais jovem. Então, idade mais jovem. Certo? Né? E aí, como a variável está bem descrita, eu não vou colocar nenhum comentário, tá? E aí, o que é que eu faço? Veja, se esse laço estiver rodando a primeira vez, certamente o primeiro aluno ele será o mais jovem. Então eu poderia fazer um contador que conta se é a primeira vez que está rodando o laço. Se for a primeira vez, eu digo que eu não faço nenhuma comparação e digo que o aluno que o primeiro aluno seria o mais jovem, certo? Porém, tem gente que prefere fazer assim. Eu coloco aqui uma idade absurda, que não faz sentido, certo? Ninguém tem 1999 anos, né? Um número bem grande. E aí, qualquer aluno, o primeiro aluno, qualquer aluno desse vai ser mais jovem do que esse valor aqui, tá? Eu posso fazer usar esse tipo de artifício. Eu particularmente acho meio feio. Eu entendo que você deve simplesmente inicializar a variável aqui com um valor menos estranho, tá? 0, por exemplo, e fazer a estratégia do contador, tá? Mas eu vou fazer assim porque é o que tipicamente meus alunos têm feito, certo? E funciona muito bem, então depois você vai refinando os seus skills aí de programação, tá? Então, idade do aluno mais jovem, idade da pessoa que está cursando aí algum curso que é o mais jovem. Como é que eu vou fazer isso? Então, if idade,
que é a idade que eu estou recebendo aqui no momento, for menor do que a idade do mais jovem, né? Então, se a idade vai ser menor do que a idade do mais jovem, eu simplesmente vou trocar. Eu vou dizer que a idade do mais jovem agora é essa idade que eu estou recebendo. Né? É essa idade que eu estou recebendo. Porque se ela é menor, a idade que tinha anteriormente não é mais a idade do mais jovem. Né? Legal. E além de atualizar a idade, o que me interessa mais na verdade é o nome. Né? Nome do mais jovem. Sim, inclusive como aqui é um nome, não faz sentido colocar zero, né? Eu tenho que colocar aqui aspa fechando e aspa abrindo. Tá? Que é o nome do mais jovem, não é a idade. Então veja. Então, nome do mais jovem vai ser igual a nome, porque é o nome que eu estou recebendo naquele momento. Certo? Então, eu comparo aqui essa idade com a idade do mais jovem. Se for menor, eu inverto aqui a idade, eu substituo, na verdade, a idade, e eu substituo também o nome do mais jovem. Legal. Então, aqui também já matei o nome do cara mais jovem. E agora eu vou procurar a quantidade de alunos maiores de idade de sociologia que não foram aprovados por média. Né? Esse aqui é chato, né? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é se o cara é maior de idade. Né? Então, if idade maior ou igual a 18, né? Então, já identifiquei que ele é maior de idade. E curso vai ser de sociologia, né? E eu poderia inclusive fazer, em vez de fazer esse if aqui, eu poderia colocar como um else desse, né? Já que aqui eu estou pegando os alunos aprovados. Então eu pegaria o aluno reprovado e faria um if lá subordinado. Vamos fazer assim, vai. Não, vou fazer primeiro desse jeito que eu estou fazendo, depois eu faço de outro jeito. Então vamos lá. Então, and média for menor do que 70. Pronto. E aqui eu faria essa aqui dentro eu faria essa atualização, né? Então, quantidade de alunos sócio mais igual 1. Legal. Então, como eu estava dizendo, eu poderia fazer isso aqui, ou eu poderia fazer assim, ó. Bom, aluno aprovado é else, aí faço esse if aqui, ó, sem considerar a parte da média, né? Veja que o if está dentro do else, né? Ou seja, aqui eu já garanto que o aluno não está aprovado, certo? Média menor do que 70. Então, if idade maior ou igual a 18 e curso igual a sociologia, aí eu faria isso aqui, tá? Beleza. Por uma questão de melhor entendimento, eu não vou fazer isso aqui não, certo? Se você está iniciando, evite fazer coisas que possam parecer complicadas demais para você, certo? Faz o basicão e na medida que você for ganhando mais experiência, você vai poder aproveitar essas comparações que já foram feitas anteriormente. Não faz mal nenhum você fazer uma comparação, uma única comparação novamente, tá? Então, vou manter isso aqui do jeito que está, né? Então, quantidade de alunos maiores de idade está aqui, de sociologia está aqui, que não foram aprovados por média está aqui. Beleza. E aí, o que é que eu faço? Agora, uma vez que eu terminei o meu laço, eu vou ter que imprimir essas coisas, né? Então, print. E aí eu vou pegar a mensagem de texto de lá dos casos de teste, né? Para não ter problema. Então, quantidade de alunos aprovados em filosofia. Copio lá. Boto umas aspas aqui. Acho que tem um espaço aqui. Mais. Então, faço uma conversão explícita para string. Quantidade de alunos aprovados em filosofia, filoaprove. Veja que eu uso muito o recurso de copiar e colar variáveis, né? Ou então uso o recurso de autocompletar. Isso aumenta a minha produtividade porque o meu código ele vai ser sempre menos propenso a erros, tá? Então, print quantidade de alunos, o nome da pessoa mais jovem, pronto, nome da pessoa mais jovem. Nome da pessoa mais jovem vai ser nome mais jovem. Recurso de autocompletar aqui, print. E mais agora, quantidade de aprovados, 0.
quantidade de aprovados. Opa, preciso tirar esse zero daqui. Mais alunos aprove. Alunos aprove. Print. Opa. Agora o que é que eu vou... Quantidade de pessoas maiores de idade não aprovadas em sociologia. Quantidade de pessoas maiores de idade não aprovadas em sociologia. Mais STR socio não aprove. Legal. Agora eu estou pronto para fazer testes, tá? Estou pronto para fazer testes. Eu poderia ter feito alguns testes antes, rodar só para pegar, ver se ele fazia só a média, depois para ver se ele fazia só da idade, depois ele fazia só, entende? Então, à medida que eu vou construindo meu programa, eu posso fazer testes preliminares para saber se o negócio está rolando beleza, né? Como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu escrevo um pouco mais de código antes de testar, certo? Mas se você não se sente à vontade fazendo isso, você pode ir testando devagarzinho, não tem problema nenhum, certo? Então, construir aqui meu código, vou botar para rodar, né? Aqui no meu PyCharm, run, perfil do aluno, que eu vou aumentar um pouquinho e pegar o caso de teste, exatamente esse caso de teste aqui da entrada, né? E aí eu vou colar lá no meu console. Opa, eu fiz alguma coisa aqui. Ah, sim, eu esqueci de fazer uma conversão explícita aqui. String. Legal, pronto, acho que agora vai melhor. Então, run, perfil do aluno. Legal. Quantidade de pessoas aprovadas em filosofia, 0. O nome da pessoa mais jovem, Francisco. Quantidade de aprovados, 0. Quantidade de pessoas maiores de idade não aprovadas em sociologia, 0. Então, 0 Francisco, 0, 1. Vamos ver se deu certo. 0 Francisco, 0, 1. Legal. Então, eu bati aqui esse primeiro caso de teste, certo? Vamos ver se aqui, esse segundo caso de teste aqui é só digitar o menos 1 lá, né? Então, rodar de novo. Posso rodar apertando aqui, menos 1. 0, 0, 0, 0. Bom, aqui tem uma pequena diferença, né, em relação a esse caso de teste, porque eu estou imprimindo aqui o nome da pessoa mais jovem, mas não tem pessoa nenhuma, né? E lá nos casos de teste, quando isso acontece, eu simplesmente não devo imprimir a pessoa mais jovem. Veja que isso é uma pequena diferença, você tem que estar atento a isso, né? Veja que aqui são impressas 4 linhas e aqui foram impressas só 3 linhas. Então eu preciso fazer uma condição a mais lá. Certamente, algum caso de teste do The Huxley, ele vai apresentar erro se eu não fizer isso. Eu vou fazer isso de propósito, certo? Eu vou deixar isso do jeito que está para a gente ver o que é que acontece lá no The Huxley, certo? Então vou copiar esse último caso de teste aqui. Rodar esse negócio de novo. Ctrl V. Beleza, então deu 1 João 20. 1 João 20. Vamos ver. 1 João 20. Beleza, bateu. Então, eu tendo verificado esses 3 casos de teste, isso me dá uma pequena segurança de que meu negócio vai funcionar corretamente, tá? Então eu vou enviar aqui a resposta, né? Bom, aqui já tem uma resposta que eu estava testando algum código de alguma pessoa que me enviou. Vou simplesmente apagar isso aqui, certo? Eu preciso editar código. Editar código. Apaguei. E aí eu vou copiar o meu código lá no PyCharm. Vou colar aqui. Esses comentários eu acho que não vai ter problema nenhum em relação a esses comentários. Então eu vou deixar. Python 3, enviar a resposta e vamos ver o que, é que acontece. Então, veja, passei aqui em vários casos de teste, mas tem esse caso de teste que deu errado, que é justamente aquele caso de teste que estava problemático, certo? Que estava problemático. Então, eu vou simplesmente retirar isso aqui de lá quando eu não recebo nenhuma pessoa, certo? Quando eu não recebo nenhuma pessoa. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e vamos bolar um jeito da gente fazer isso, né? Então, quando eu recebo direto menos 1 aqui, quando eu recebo direto menos 1 aqui, eu não tenho a pessoa mais jovem, né? Eu não tenho a pessoa mais jovem, então eu não posso imprimir isso aqui, tá? Então, um jeito interessante de fazer isso aqui é você fazer um contador, por exemplo, de quantidade de pessoas,
quantidade de pessoas. E esse contador no início vai ser 0. Tá? Então, se eu passei dessa média aqui, a quantidade de pessoas vai ser somada a 1. Né? Se essa quantidade de pessoas for 0, quando eu chegar aqui, é porque eu não peguei nenhuma pessoa. A minha primeira média foi -1, e aí eu nunca atualizei esse contador. Se eu nunca atualizei, então essa quantidade de pessoas aqui vai ser 0. Então eu posso fazer assim, ó, if quantidade de pessoas igual a 0, igual a 0, ou desculpe, maior do que 0, você pode imprimir esse negócio. Se não for maior do que 0, se for igual a 0, por exemplo, você tem que omitir essa parte aqui. Vamos ver se dá certo. Vou rodar, -1, e aí bateu beleza, ó, só imprimiu 3 linhas porque ele nunca entrou naquela coisa, certo? Naquela condição, tá? Uma outra forma de você verificar o que foi que aconteceu aqui é você usar o recurso de debug para mostrar como é que as coisas acontecem, tá? Então eu vou colocar o recurso de debug aqui, ó, você simplesmente clica aqui. Eu já mostrei em outro vídeo como fazer isso, mas eu vou mostrar de novo, tá? Então aqui se chama um breakpoint, tá? Ou seja, quando você rodar o modo de debug, ele vai rodar o programa até aqui e vai esperar comandos de rodar o programa, né, passo a passo, para mostrar o que é que vai acontecendo na medida em que você vai apertando, que você vai executando o programa, né? Então vem aqui, ó, debug perfil do aluno, aí ele se conectou, declarou aqui todas as minhas variáveis, ó, alunos aprove, filho aprove, idade mais jovem, nome do mais jovem, quantidade de pessoas, blá 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 blá. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso continuar rodando meu programa, né? Ele parou nessa linha que está marcada de azul aqui. Então, se eu não me engano é F8. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Step over é F8. Step over. Legal. Então ele rodou a próxima linha, né? Então quando eu rodar essa próxima linha aqui da média int input, o que é que vai acontecer? Veja que a marcação azul desapareceu. Por quê? Porque ele está esperando eu escrever nesse input aqui, certo? Então eu tenho que ir lá e fazer isso, ó. -1. E aí ele voltou para o meu recurso de debug. E aí média é -1 aqui, ó, nas variáveis. Média é menor do que 0? Média é menor do que 0. Então você vai ver que ele vai pular aqui para esse break, certo? Pular aqui para esse break. Então F8, break. E aí veja, quando ele executar esse break aqui, ele vai cair fora do laço. Então quando ele cai fora do laço, ele não atualiza essa variável. Vamos ver? Quantidade de pessoas, que é 0, vai continuar 0. Vamos lá? F8. Opa, caiu fora do laço, porque executou o break. Quantidade de pessoas é 0. Né? Então, vou lá imprimir. Se você quiser ir lá no console, você pode ver ó, que ele imprimiu quantidade de aprovados em filosofia, que foi essa linha anterior aqui. E aí agora, quantidade de pessoas é maior do que 0? Não. Então ele vai pular aquela linha de lá, certo? E aí vai terminar meu programa. Legal. Beleza, então com essa modificação eu consigo resolver aquele meu caso de teste. Vou selecionar aqui, vou para lá, editar código, ver, enviar a resposta. E aí, beleza, passou agora em todos os casos de teste. Beleza, pessoal, então é isso. É assim que eu faria aquele meu programa do perfil dos alunos, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou fazer mais exemplos um pouco mais complexos como esse em um segundo momento. Beleza? Até mais.